Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, qual é o melhor tipo de fundo imobiliário? Os fundos imobiliários de tijolos ou os fundos imobiliários de papéis? Trago nesse vídeo aqui uma novidade muito interessante. Foram criados dois novos índices de fundos imobiliários que vão deixar essa análise aqui muito fácil. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo isso direitinho. Para quem ainda não está muito familiarizado com esses termos, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui embaixo também, porque os fundos imobiliários são um assunto que a gente fala muito e são ótimas alternativas de investimento, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao time do canal Lucro FC. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é como que a gente faz essa análise, quais são os números que eu trago aqui para você para fazer uma comparação se os fundos de tijolos são melhores que os de papéis ou vice-versa, né? Então, para isso a gente precisa entender o que são os índices, né? Esses índices no mercado, eles são simplesmente uma base referencial. Então, nada mais é do que uma cesta ali de ativos que a gente usa como comparação, né? Então, normalmente, os índices são compostos por aqueles ativos que são mais negociados, né? Que eles ou são os maiores ou mais negociados daquela determinada categoria. Mas fica tranquilo que eu vou explicar detalhadamente para vocês, tá? Dentro dos fundos imobiliários é o IFIX. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo porque ele é muito comum no mercado, né? O IFIX hoje ele é composto por 120 fundos imobiliários. Então, quando a gente fala assim, a média dos fundos imobiliários subiu, caiu, a gente fala, o IFIX subiu, caiu. Só que qual que é o problema do IFIX ali? Ele tem 120 fundos na carteira dele. Então é muita coisa. A gente tem aí quase a totalidade dos fundos imobiliários disponíveis no mercado brasileiro fazendo parte desse índice. Então ele acaba sendo até pouco replicável, né? Então assim, ele serve como uma boa referência, uma grande média. Só que ele é pouco replicado, porque pensa comigo, se você quisesse, por exemplo, comprar os 120 fundos imobiliários todos os dias e vendesse todos os dias, enfim, esse tipo de negociação seria praticamente impossível por causa dessa quantidade tão grande. Só para você ter uma base de comparação, quando a gente fala das ações, né, da Bolsa de Valores, a gente também tem os índices. E o mais famoso de todos é o índice Ibovespa, que ele é composto por 75 ações. Então assim, a gente tem um mercado tão robusto quanto das ações da Bolsa de Valores, com 75 ativos no índice. E aí a gente tem os fundos imobiliários, que é um mercado menor, não é tão desenvolvido ainda quanto as ações, e tem 120 fundos no IFIX. Então fica um pouco complexo por causa disso. E esse índice, né, o IFIX, ele foi criado pela B3. A B3 é uma empresa privada que é ela que toma conta de todo o nosso mercado de capitais aqui praticamente, né? Dona da nossa Bolsa de Valores, né? Mas o que acontece? Como os fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários está se estruturando, está crescendo cada vez mais, inclusive por causa de vocês que estão acompanhando aqui os nossos canais do YouTube, na internet, todo mundo divulgando muito, o mercado, a indústria de fundos imobiliários está crescendo bastante. Isso daí é ótimo. Quem está entrando agora vai pegar o filé, né? Porque a gente ainda está no começo, tem muito a crescer. Com esse mercado crescendo, a indústria como um todo dos fundos imobiliários se fortalecendo, outras instituições privadas também têm interesse no mercado. Então eles também têm interesse de fazer outros índices, que é o que está acontecendo agora. Além do IFIX, que é criado e gerenciado muito bem pela B3, agora existem outros índices, que são os índices da XP. A XP Investimentos, você já conhece muito bem, é uma estrutura gigante, tem capacidade de estrutura, de tecnologia, de análise para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque assim, eu poderia criar um índice de fundo imobiliário aqui do canal, mas aí eu não teria como estruturar, né? Eu não teria como analisar isso diariamente, eu não teria tecnologia, enfim, por isso que é muito legal essa notícia que a XP criou esses dois índices, que vai servir para a gente fazer todas as análises. Então, vou trazer sempre esses números para vocês, beleza? Então agora vamos para a prática, para os números. Fundos de tijolos ou fundos de papéis? Então, olha só aqui na tela, ó, o XPFT. Esse é o nome do índice de fundos imobiliários da XP, dos fundos de tijolos, então aqueles que têm imóveis físicos. E agora alguns detalhes muito importantes sobre esse índice. Ele vai ser composto por 20 fundos, então no máximo 20 fundos. Os 20 principais fundos da Bolsa Brasileira de Tijolos vão estar nesse índice. Então são os fundos que tiverem maior número de negociação e maior volume financeiro de negociação também. Então aqui vai estar só a nata, só os principais. Outras informações importantes, vai ser revisto, né, a cada 4 meses a composição. Então os fundos que estão nesse mês aqui, daqui a 4 meses podem ser substituídos, porque só vão entrar os 20 maiores. Se novos fundos
surgirem na Bolsa de Valores também vão poder entrar aqui nesse índice. E aqui os outros detalhes bem importantes é que eles têm que ter pelo menos 95% de presença em pregões anteriores. Então isso aqui mostra que serão mesmo os fundos mais negociados. Então vamos ver como está a composição agora desse índice de fundos de tijolos. Então a maior parte são ativos de logística, né, que você já conhece muito bem, XPLG, HGLG, etc. Fundos de shopping como XPML, fundos híbridos como KNRI, lajes corporativas tem um tamanho menor aqui na composição, 14,5%, e 9% fundos de agências bancárias. Vamos ver agora exatamente quais são esses fundos que estão fazendo parte, né? Então, o primeiro, o que tem maior participação no fundo, é o KNR11, né? Tem 10% de participação no fundo, é o maior fundo da Bolsa Brasileira, né? Tem aqui valor de mercado de quase 4 milhões, né? Então, esse aqui é o primeiro lugar. Depois a gente tem o BBPO11, que é um fundo de agências bancárias, o HGLG11, ativos logísticos, o BRCR, que são de lajes corporativas, o JSRE, que é um fundo híbrido, o HGBS11, que é um fundo de shopping, XPLG, XPML, HGRE, todos esses que estão aqui estão aparecendo na sua tela. E a rentabilidade, então, que é o que mais nos interessa, ao longo dos últimos 12 meses, esse índice, esse conjunto de 20 fundos imobiliários rendeu 8,02% em 12 meses. E daqui a pouco eu vou mostrar se isso foi muito, se foi pouco, vou comparar com outros ativos, tá? Agora vamos falar sobre o índice dos fundos de papéis e depois a gente faz esse embate aí, essa competição. Então, o índice dos fundos de papéis é o XPFP, tá? Então, XP da XP, fundos de papéis, tá? Então vai ser fácil a gente entender esses índices. E qual que é a diferença desse daqui? Serão no máximo 15 fundos imobiliários, tá? Enquanto nos fundos de tijolos serão os 20 principais, aqui serão os 15 principais fundos. Então vamos ver quais são. Olha só, 68% deles são fundos de recebíveis, 30% fundos de fundos e 2% fundos híbridos. Quem é que faz parte, então? Quem são esses 15? O principal é o KNIP11, com 15% no peso desse índice. Em segundo lugar, o KNCR, também um fundo de recebíveis. Então aqui a gente consegue ver que a Kinea, né, que é essa gestora, é a principal do Brasil mesmo, né, que tem os ativos com maior valor de mercado, porque eles estão em primeiro, tanto no índice dos fundos de tijolos, quanto nos fundos de papéis. Mas a gente tem vários outros aqui bem famosos, né, o BCFF11, o HFOF11 e todos os outros 15 que estão aparecendo aqui na sua tela. E agora eu vou pedir para o pessoal da edição aqui colocar o ranking, né, para a gente fazer a comparação. Os fundos de papéis, então, esse índice rendeu, ao longo dos últimos 12 meses, 7,61%, contra 8,02% dos fundos de tijolos, tá? Então, primeira comparação que a gente faz aí, os fundos de tijolos ficaram acima nesse período de 12 meses, mas aqui fica um registro, tá? Isso aqui é a cotação, ok? Não estou falando de dividendos aqui, dividendos não faz parte de nenhum índice comparativo. Aqui a gente está falando da cotação desse fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores, tá? Porque aí a gente tem que comparar outras coisas também. No ano, olha só a diferença, os fundos de tijolos caíram menos 14,55%. Óbvio que por causa de toda essa crise que a gente teve, impulsionada muito por causa dos shoppings, né, que caíram bastante. E os fundos de papéis caíram menos 8,08%. Então eu queria deixar esse adendo aqui, por mais que nos últimos 12 meses os fundos de tijolos tenham rendido um pouquinho a mais, eu acho que esse número aqui mostra que os fundos de papéis são muito mais estáveis. Na hora da queda, eles caem menos. E na hora da alta, também vão aumentar menos, tá? Então eu acho que esse daqui é um bom veredito, né? Se a gente tivesse que fazer essa batalha aqui entre fundos de papéis e de tijolos, eu diria que os de papéis são mais estáveis, ok? Mas você não precisa ter só fundo de papel, né? Você pode ter um pouquinho dos dois, que aliás eu acho que faz mais sentido. Agora, olha só que interessante a gente comparar com os outros números. Se a gente olhar o IFIX como um todo, ao longo dos últimos 12 meses, ele subiu 6,93% e no ano ele caiu 12,02%. Você vê que é como se fosse uma média aqui, né, entre a dos fundos de tijolo e as dos fundos de papéis, tá? Aqui vale também ressaltar que a XP ela fez um outro índice também, né, um índice geral, onde ela pegou os 40 principais fundos, aí tantos de papéis quanto os de tijolos. Aí ela não dividiu, ela deixou tudo junto, que é esse que está aqui em cima, o XPFI geral. Você vê aqui que a variação dele está muito parecida com o IFIX, né?
Mas então, agora a gente tem essa novidade aí extremamente interessante que a gente vai poder comparar os principais fundos de tijolos e os principais fundos de papéis, beleza? Então, se você quiser que eu traga novamente a atualização desses dados aqui, faça outras análises, deixa aqui no comentário, por favor, porque eu leio tudo e isso serve para eu saber o que vocês querem saber mais, né? Porque assim eu faço conteúdos que realmente sejam interessantes para vocês. Deixa aqui embaixo mesmo o seu comentário, inclusive eu vou deixar até um presente, ó. Quem chegou aqui até o final do vídeo, né? Esse é meu livro, O Lucro FC. Quem deixar comentário aqui, quem der alguma sugestão boa, eu vou escolher uma sugestão. A melhor resposta aqui, eu vou enviar esse livro pelo correio, tá bom? Então, deixe seu comentário aqui embaixo porque vai ser muito importante para mim. Um abraço e até mais.